Gente, então hoje eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre o potencial de mecanização de uma área. O jeito mais fácil vai ser mostrar aqui no QGIS mesmo como que é feito esse mapa e como é interpretado, principalmente a parte da interpretação. Então já vamos aqui para dentro do computador. Já vou abrir. Eu vou pegar aqui hoje a área de Sapezal, né, Campos de Júlio, que é a fazenda onde eu trabalhei. No caso, eu criei tanto uma fazenda teste aqui para vocês verem, só para mostrar o contorno, que foi uma área aleatória que eu achei aqui, esta área aqui, no caso, deixa eu habilitar, tá vendo? Possivelmente essa área comporta mais de uma fazenda, mas eu peguei aleatório só por causa da imagem de satélite, que é o que eu peguei para medir a topografia. E aqui na Chapadão, que é onde eu também vou, para não mostrar as outras partes, vou esconder. Aí tá aqui, essa é a fazenda da Chapadão, Chapadão do Sul. O contorno dela é esse que tá no geral, aqui já com os talhões, né? Tem a parte de floresta também, mas esses são os talhões especificados. Então a gente vai estudar hoje a parte de topografia. No caso, eu vou falar primeiro da Chapadão. Eu fiz esse mapa tudo à distância, não precisei instalar, eu peguei os mapas da internet, fiz quando eu cheguei aqui em Goiás novamente, e a gente fiz os levantamentos. No caso, a primeira coisa que eu puxo é sempre a topografia, ou seja, como o satélite lá fez um mapeamento, passou e foi medindo a topografia, a gente sabe quais as partes mais altas e mais baixas, né? Como a gente pode ver, a parte mais vermelha aqui, eu já fiz a modificação e tá por volta dos 600 metros. É a parte mais baixa de 500 metros. Então tem uma diferença de 117 metros aí, mais ou menos, variando, né? De máximo e mínimo. Aí, depois disso, eu puxo as curvas de níveis. Normalmente 10 em 10 metros, 20 em 20, depende de como a gente utiliza. Para quê? Para me auxiliar a ver, por exemplo, os talhões mais aqui de cima, se eu colocar para vocês, eles são mais planos, porque, olha comigo, a distância de uma curva de nível para outra, ou seja, o tempo para cair 10 metros de altitude, é muito grande a distância. Então, os talhões aqui mais embaixo são mais inclinados por causa dessa distância de curva de nível. Isso tudo a gente consegue ver por satélite, mesma distância. Logo depois, utilizando um mapa de topografia, eu faço um mapa da declividade, que é justamente para quê? Encontrar esse potencial de mecanização. Quando a gente fala em potencial de mecanização, o ponto especial é a declividade, porque depois de certo grau de declividade, aumenta o risco de tombamento das máquinas, seja frontal, né, que é literalmente para frente e para trás, seja lateral, que é ela tombar para os lados. Todos os dois são perigosos e acontece bastante em curva de nível, tem que ficar veaco, né, ficar ligado para não ocorrer esse tipo de problema, porque querendo ou não coloca a vida do operador em risco. Então o que a gente consegue perceber? A declividade aqui, eu coloquei nesses índices aqui, menor que 3, que são as áreas verdes, entre 3 e 6, que são áreas amarelas, entre 6 e 12 e acima de 12. Porque acima de 12, querendo ou não, já é um risco maior das máquinas tombarem, você perde eficiência de operação, todos esses detalhes. Como a gente pode ver, toda a fazenda é mecanizável. Tem esse pedacinho aqui, que não é mecanizável, só que é parte mata ali, assim, tem um erro de mapeamento, mas possivelmente isso daqui, essa diferença de altitude tão brusca é por causa da floresta, de como o satélite leu, né? Então, beleza. 100% da fazenda é mecanizável. Tem essa partezinha aqui, que está em vermelho, que é o que? Como que eu falo? Nossa, eu esqueci o nome, gente. Onde a gente descarta lá? A cascalheira. Tem a parte onde a gente faz a incineração do lixo da fazenda, né? E a parte para conseguir fazer a manutenção das estradas. Caso precisar reformar um quebra-mola, precisar alguma coisa, então a gente retira terra desse local. Por isso que tem essa questão da declividade. Quando o satélite puxou essas áreas vermelhas, tinha uma elevação negativa, né? Uma declividade, em que foi possível ver por satélite. Então aqui eu sei que não é questão do talhão, é questão do local. Já a outra área aqui que eu separei, vamos citar ela, porque é só um teste mesmo. Eu
peguei a imagem de satélite que eu usei para ver o da Chapadão, puxei uma área aleatória, que é essa daqui, para fazer a identificação, fazer todos os trâmites, no caso assim, todos os estudos aqui com vocês em vídeo, né? Para vocês aprenderem também e ver como que faz. No caso, a delimitação é essa. Eu vou ver se eu coloco ela mais marcada. Vou colocar em vermelho, por exemplo, só para ficar melhor a visualização, né? Que aí você consegue ver. E vou colocar uma linha mais grossa também, só para melhorar essa questão 0,6 que eu gosto de utilizar. Então aqui é esse daqui. Beleza. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é a declividade, né? Como a gente pode ver, as áreas mais altas são 558 metros e as mais baixas 546. No caso lá na Chapadão é 600 a 500. Aqui a pega da metade ali 550 até 440. Então baixa mais. Isso permite o quê? Você ter outro estudo de cultivar ou híbrido a utilizar, dependendo, questão de fertilidade. Como a gente pode ver aqui, essas áreas centrais aqui são mais altas, né? Então é um morro. E a questão a declividade é tranquila para se trabalhar, para mecanizar essas áreas. E essas áreas aqui, que estão mais baixas, possivelmente são mais produtivas. Porque, querendo ou não, quando chove, né, a água escoa. Se não tiver curva de nível para segurar, se não tiver um estudo topográfico ali para conseguir manter essa água e realizar uma infiltração na velocidade correta, toda essa parte, normalmente é de forma natural, né? Mas as partes mais baixas tendem a ser mais férteis, né? Maior produtividade, toda essa questão. Então, se a gente conseguir ver aqui, a gente tem esses talhões centrais, floresta aqui, possivelmente essa floresta continua, né? Por causa do relevo aqui, que a gente consegue ver. O melhor ainda seria avaliar com base numa imagem de satélite com índice vegetativo ou RGB mais nova. Beleza, outro ponto que a gente puxa são as curvas. Deixa eu colocar ela para cima, né? Que a gente consegue. Então, o que acontece? As curvas estão muito mais próximas. A parte de cima aqui, até que é aparentemente bem como que eu posso falar? Bem plana. Nossa, bem plana. E a parte mais aqui, as partes mais baixas, como as curvas estão mais perto, tem uma declividade maior se comparado com a Chapadão lá, né? A gente consegue ver isso. Uma coisa também é isso aqui, ó. Tá vendo que tá muito pertinho? Quer ver? Vamos ver qual a distância. Se tem 5 pixels, deve ser uns 60 metros, olha. 60 metros. Possivelmente aqui, ou vão ser realizadas curvas de níveis para melhorar a área, ou a declividade vai dar alta. Vamos puxar o mapa de declividade agora. Aí, que eu falei, ó. Nessas áreas aqui, a mecanização já se torna mais complicada. Então aqui não é possível mecanizar. Vamos ver por que não é possível atirar aqui. Porque é mata. Então é aquele mesmo detalhe lá. Possivelmente diferença de altura da copa das árvores para lá. Então a gente consegue ver isso. Caso fosse algum talhão, alguma coisa nesse sentido, seria o mesmo problema. Não dá para mecanizar. Aí, ó, também questão de mata. Então tem alguns pontos aqui. Vamos ver se que é o que deixa de ser. Possivelmente curva de nível que foi feita. Mas consegue ver? 100% da propriedade dessa área aqui também é mecanizável. Tem alguns pontos de atenção que você tem que ter na hora de realizar as operações, possivelmente, mas podemos considerar 100% mecanizável. Por exemplo, essa parte aqui mais amarelinha também, já tem dá para ver que até foi utilizado curva de nível, né? Se a gente tirar e deixar só no RGB, já tem as curvas de níveis. No caso, eles usaram essas 520, essa 530 possivelmente também foi usada aqui, a 540. O problema é que normalmente tem um erro já nessa parte de imagem de satélite, né? Pode ver que as curvas não são tão suavizadas nem nada do tipo. Se a gente olhar nesse talhão aqui, a gente vai conseguir perceber essas mudanças. Por exemplo, olha, aqui são todas curvas de base largas. Se a gente pode perceber medindo, né? Aqui, ó, 18 metros, vamos ver aqui. Então, tudo curva de base larga.
dá para pular tranquilo com os implementos. Possivelmente já fez pensando na parte operacional, possivelmente planta em um sentido específico. Não, até que aparentemente aqui eles plantam descendo curva ou subindo, né? Que a gente consegue ver por marca de pneu, a gente consegue analisar. Eu nunca fui nessa propriedade, quero deixar bem claro isso. Todas essas questões que eu tô falando em vídeo aqui tá sendo junto com vocês. Mas a gente consegue ver que essas curvas de níveis que a gente utiliza por satélite dá uma base boa para você ver mais ou menos como que é o relevo. Outra coisa que eu utilizo bastante também é o Google Earth. Por quê? É o que eu já estou na área certa. Por causa desse detalhe aqui, ó, que eu tenho um mapa 3D. Então eu consigo ter uma noção melhor do terreno. Por exemplo, essa área aqui. Olha o quão... Aqui tá extrapolado, né, no caso. Mas dá para ver como é a declividade da área. Dá até um zoom aqui. Então, ó, tá vendo? Essas áreas tem que ter um ponto de atenção. Possivelmente até menos, mas eu extrapolei para ficar bem visual. Dá para perceber que são morros, vales, que a gente tem que ficar atento para não correr problemas operacional. Por exemplo, essas curvas de níveis aqui, né, querendo ou não, afetam um pouco de operacional, querendo ou não, manobra de cabeceira às vezes demora mais, às vezes passa mais no mesmo lugar, mas é questão de a gente quer produzir, a gente vai produzir, não tem nada que fazer. Vamos avaliar desse talhão aqui de cima, no QGIS, só para dar uma olhadinha. Eu até me perdi qual o sentido. Deixa eu colocar para o norte, eu uso aqui, né, norte, esse talhão de cá, esse daqui. Então, quão bom ficar nessas curvas. Essa daqui dá para ter uma noção boa. Não é perfeita, né? Normalmente você faz, e essa daqui também. Normalmente a gente utiliza tecnologia RTK, GPS topográfico para levantar esses dados. Mas para te auxiliar a ter uma visão geral da propriedade, sem recurso nenhum, com imagem satélite, às vezes utilizando imagem de drone também consegue, mas a gente tem um investimento maior, né? Então aqui é bem acessível para os produtores terem essa noção. Então a gente consegue ver esse detalhe e a questão da declividade, que é justamente perceber que o terreno é totalmente mecanizável. Beleza, eu vou até pegar essa curva aqui e jogar para o Google Earth para vocês verem como que eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer o seguinte, vem aqui para editar, como é só um teste, não tem problema. Eu vou selecionar ela, essa 590, vem aqui, inverter seleção, cadê? Agora eu tenho que inverter a seleção. Aqui, inverter seleção, deleto todas as outras, fica só ela, que é a que eu quero. Vou salvar aqui, só porque eu quero fazer ela. No caso, se fosse para outra coisa, Shapefile, eu vou colocar 490, que é essa curva. Vem cá. Vamos colocar aqui dentro. Sim. Só tenho ela, certo? Se eu colocar aqui, ó, para visualizar, ela tá aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer é isso aqui, ó. Visualizar, mostrar perfil de elevação. Que eu consigo ver exatamente, ó, na seta, como que tá a declividade dela. No caso, como é uma curva de nível, o objetivo dela é ser o mais nivelado possível, né? Então a gente consegue ver. Por exemplo, se eu quiser puxar de uma curva para outra, para ver qual é a declividade em porcentagem daquele local, eu venho aqui, ó, por exemplo, puxar daqui até aqui. Então eu coloquei muito ponto ali. Colocar daqui até aqui. Aí aqui vai dar mais ou menos igual e até aqui, tá bom. Ok. Sentido. Mas se eu mostrar o perfil de elevação, ó, esse daqui é como a gente consegue ver. A máxima de declividade vai estar aqui. Então, inclinação máxima de 3,4%. Então, esse aqui é o que a gente vê. Como eu puxei em cima da curva, vai estar bem nivelado, né? E esse daqui é a declividade do outro local também. Ó, 2 pontos. Aqui teve 3,2 de declividade aqui embaixo. 1,1.
a gente consegue ver. Aqui, quando foi puxar para a curva que tem um maior, ó, 3.3 ali. Então a gente consegue ver mais ou menos, caso a máquina venha, se ela vai estar meio inclinada, se vai estar para frente, para trás, se é perigoso ou não. E 2% não é nada, né? Falar a verdade. É por causa que aqui eu coloquei extrapolado com índice 3 lá na questão topográfica, mas é só para visualizar. Então a gente consegue, com os mapas, fazer essa avaliação de declividade, da topografia, de como é as curvas, se é mecanizável, se não é, em uma área nova, numa área mais antiga. Então a gente consegue analisar todos esses detalhes, levar para o produtor para ele começar a tomar as decisões. Por exemplo, num local que tem essa declividade de 2%, vamos ver aqui a área toda, né? Se eu vir em propriedades aqui, eu consigo modificar esses pontos. Deixa eu deletar e colocar até aqui em cima. Então vamos lá. Ele vai sair de 479 e vai até 493. Tem 20 metros aí, né? De brincadeira. É isso mesmo? 79 a 93. 13 metros, né? Vamos colocar assim, mais ou menos, 13 metros. Então, nessa distância, quer ver? Tá com uma distância de quanto? Quase 600 metros. Não justificaria essa curva de nível. Claro, depende do estudo, do que o produtor quer, mas é uma declividade muito baixa para justificar uma curva de nível no meio da área. Tem locais que não tem necessidade de fazer. Às vezes é uma questão de textura de solo, por exemplo, solo arenoso vai ter uma maior degradação, então precisa de fazer curva de nível para segurar a questão de enxurrada, velocidade, chuvas mais intensas na região, se tem chuva mais esparsas, se é chuva mais tranquila, se chove durante um maior período de tempo, por exemplo, chuva mais intensa, uma chuva de 60 milímetros em 10 minutos é muito intensa, mas 60 milímetros em 3, 4 dias já é tranquilo, justamente. Então tem toda a questão de estudo por trás para saber como vai ser a melhor tomada de decisão, mas declividade é uma delas, não só, mas auxilia. Então o vídeo de hoje foi isso, né, para a gente falar um pouquinho de potencial de mecanização, o que esse mapa de topografia, de curva de nível, de declividade traz de informação para a gente, como que pode ser útil, como a gente pode utilizar isso para planejar, né? Foi uma aula bem completa, acredito eu. Se você gostou aí, deixa o like, se inscreve no canal para receber sempre as notificações de vídeos novos, porque eu sempre vou trazendo conteúdos que conseguem agregar para você, né? Esses estudos, coisas que você consegue aplicar dentro da propriedade. Então agradeço aí a todos que assistiram e até a próxima. Falou! Cara, de verdade eu gostei bastante desse vídeo. Consegui explorar um pouco de como que faz a parte da topografia, o estudo topográfico. E eu trouxe poucas vezes, né, topografia aqui no canal. Acho que deve ter 2, 3 vídeos aí sobre a topografia mesmo. Mas é algo simples, é até tranquilo de fazer. Com conhecimento, claro, né? Isso aqui foi 5 anos de estudo para conseguir compreender. Mas é uma mão na roda, um mapa assim, consegue te auxiliar bastante, principalmente se você tiver auxílio de outra pessoa para te passar as informações, né? Um profissional. E vamos ver o que vem de vídeo próximo aí. Falou, gente. Tchau, tchau.